Perguntinha: como fazer luz e sombra barra valores tonais? Essa é uma pergunta que só no falatório fica difícil, né? Como fazer luz e sombra. Então eu vou explicar de uma forma mais conceitual para a gente entender. Primeiro, valores tonais, para quem não conhece, é a escala de cinza. Você imagina que você tem o branco numa ponta e o preto na outra, e aí toda essa relação de cinzas, do branco até o preto, são os seus valores tonais, tá? Então, tudo o que a gente observa, vocês estão me vendo colorido aqui, mas se eu ligasse um filtro aqui, fizesse uma mágica e ficasse preto e branco, vocês continuariam me vendo de boa, porque o valor tonal ele tem a ver com a nossa percepção do nosso olho, tá? Aquela coisa de bastonetes e cones que a gente aprende lá na escola e acha que nunca vai usar. Pois a gente tem muito mais bastonetes nos olhos, que são os elementos que percebem a luz e sombra, o valor tonal, e a gente tem muito menos cones, que são ligados às cores. É só ligar cones com cores. Então, a gente tem um número maior de bastonetes, coisa na casa dos milhões, para na casa dos milhares de cores. Se é uma pessoa daltônica, ou se para alguma coisa rara eu perdesse a capacidade de ver cor, eu vou morrer. Algumas coisas vão mudar na minha rotina, mas não absurdamente. Eu vou conseguir viver de boa, porque a gente visualiza isso mais fácil, né? Tá no nosso sistema. E aí quando é legal olhar para a arte, porque as primeiras coisas que a gente estuda na pintura, no desenho, é fazer luz e sombra, né? Então tem uma coisa maior aí, não é só porque o professor escolheu ensinar luz e sombra, tá? Então, primeiro essa relação de o que é valor tonal. E como fazer luz e sombra, eu vou no básico, na pintura, no desenho, na ilustração, perceber, estudar de observação. Então, eu não sei fazer luz e sombra, então você vai pegar lá um objeto qualquer, ó, esse aqui, então eu vou começar a estudar, olha só, eu vejo que tem uma luz bem aqui de cima, que eu não gosto muito dela, eu vejo que ela cria aqui, pelo material do objeto tem um reflexo, eu vejo a luz estourada aqui, e ela gera um volume, ou seja, aqui para baixo tem sombra, né? Então eu começar a olhar e perceber o que está acontecendo, eu vou tentar replicar isso na minha pintura, no meu desenho, na minha ilustração, tá? Isso vale para tudo. Vou dar um exemplo disso aqui que está na minha mão, só que ele é muito branco, não dá para a gente ver tanto, mas o carinha aqui do Star Wars, né? Eu adoro esse visual, eu sei que ele é do mal, mas eu adoro esse visual aqui. Então, assim, de novo, pela minha condição de luz, tem muita coisa acontecendo. Mas, ó, se eu barrar um pouco a luz nele, eu começo a brincar de uma sombrinha projetada ali, tá vendo? No cantinho da lateral do rosto. Ó, isso é um estudo de luz e sombra, tá? Então, eu crio a sensação de volume com base em luz e sombra. Então, observar, colocar o objetinho do lado, ou abrir uma referência, reproduzir, copiar mesmo o que você está observando, é um excelente estudo de luz e sombra. Mesmo que num primeiro momento é só pela pura observação, e com o tempo você vai adquirindo conhecimento. Por exemplo, no curso é uma coisa que a gente fala bastante, luz e sombra, valor tonal, como pensar isso, tá? Mas nem todo trabalho precisa, eu posso fazer um estilo mais chapado, não preciso me preocupar tanto assim com luz e sombra, ou eu posso fazer aquela coisa volumétrica, né? Aquela coisa que tem volume, que parece 3D, tá? Então, assim, observar. E aí o que acontece, que é muito comum, tanto no desenho quanto na pintura, e aí estamos falando da pintura digital, eu vejo que as pessoas têm medo de fazer a luz e sombra. Tipo, tá vendo aqui que minha barba é praticamente preta, só que aí na hora de fazer uma luz e sombra, põe um cinza, porque tem medo de colocar preto. A gente evita um pouquinho os extremos, o branco e o preto, mas ainda assim não tem como dizer que a minha blusa, a minha barba, essas espadas aqui tem o preto presente ali, tá? Mas aí a pessoa tem medo de pôr volume, então fica tudo nos tonzinhos de cinza mais leves. Então botar contraste é uma coisa que ajuda a gerar luz e sombra. Outro exercício legal de fazer é você ter lá uma referência, uma foto, um objeto que você vai observar, e aí você tentar simplificar os tons. Porque quando vocês estão me vendo aqui, imagina que eu tivesse preto e branco, tá? Tem vários tons de luz para indo para a sombra. Ó, o próprio meu dedo está projetando sombra aqui, né? Então já mudou. Só que assim, é uma nuance de muitas cores, vamos falar de tons, né? Muitos tons que na hora de pintar é difícil. Quando a gente pinta na pintura digital, no tradicional, a pintura em si, a gente simplifica. O desenho é a mesma coisa. Não tem como eu reproduzir todas as cores que eu estou vendo na parede. Eu vou simplificar. A gente, como artista, simplifica, tá? Então, um exercício legal de luz e sombra é você simplificar o seu estudo em 3 tons, por exemplo. Eu tenho uma luz, eu tenho um meio tom e eu tenho uma sombra.
Como é que, por exemplo, eu reproduziria o meu rosto só com 3 tons? Vou olhar por essa outra câmera aqui. Eu poderia pegar, vou falar do meu tom de pele, tá? Então eu teria aqui um brilho, que seria um branco, eu teria um meio tom aqui, e aí eu teria sombras aqui, ó. Então eu teria que me virar. Aí o preto da barba, se eu estou fazendo com 3 tons, eu vou ter que escolher. Ou o preto ele também vai entrar em algumas outras áreas, ou eu não vou poder usar o preto. E aí, quando a gente reduz a nossa liberdade, entre aspas, aí na arte, é muito bom, porque aí você é que nem estudar cor, você pode reduzir a paleta, fica mais fácil de estudar. Ah, não vai ter todas as cores, ou não vai ter todos os tons que eu estou vendo, mas eu vou simplificar aquilo. E a simplificação também é um excelente estudo. Tá bom? Então é uma maneira aí, de forma teórica, de explicar como estudar, como fazer luz e sombra. E aí, tá curtindo? Então não esquece de se inscrever, ativa a notificação, dá um like e quer ver o restante da aula? Tá aqui, ó. Assiste esse vídeo.